Pense bem, por 3 milênios inteiros. É muito, muito tempo. Enquanto vários impérios por aí surgiam e desapareciam, uma civilização específica não só sobreviveu, como floresceu. Ali, nas margens do Nilo. E o legado que ela deixou, nossa, nos fascina até hoje. Essa é a história da ascensão e da queda do Antigo Egito. Uma verdadeira saga de deuses, de faraós, de pirâmides. Vamos juntos desvendar os segredos dessa civilização que foi, sem dúvida, extraordinária. Para os egípcios daquela época, a vida não era só um acaso. Não, era uma dádiva divina. Tudo na vida deles girava em torno de uma força da natureza. Uma força tão, mas tão poderosa que moldou não só o mundo deles, mas a alma e as crenças mais profundas que eles tinham. E essa força, claro, era o rio Nilo. Sabe, as cheias anuais do rio, que para muita gente poderia parecer um desastre, para eles era uma bênção. É que essas cheias depositavam um lodo escuro, super rico, que transformava as margens do rio num verdadeiro oásis de fertilidade. Era isso que permitia a agricultura florescer em pleno deserto. E ao longo desse rio todo, duas regiões bem distintas acabaram se formando. Lá para o sul, no vale mais estreito, ficava o que a gente chama de Alto Egito. Já no norte, onde o rio se abre naquele delta enorme e fértil antes de chegar no mar, ali ficava o Baixo Egito. Duas terras, sabe, prontinhas para se tornarem um império só. Essa conexão com a terra era tão, mas tão profunda que eles tinham um nome especial para ela. Kemet, que quer dizer a Terra Negra. Isso mostra o quanto aquele solo fértil do Nilo era essencial não só para a sobrevivência deles, mas para a própria identidade, para a alma daquela civilização. E aí, lá por 3100 a.C., um rei do sul, o lendário Narmer, marchou para o norte. Ele conseguiu unificar as duas terras debaixo de uma coroa só, dando início à primeira das 30 dinastias e se tornando assim o primeiro faraó do Egito. A história deles como um grande império tinha acabado de começar. Agora, a gente avança um pouco no tempo para o chamado Império Antigo, uma era de uma ambição e de um poder que, nossa, não tinha precedente. Essa foi a época em que os faraós não eram só reis, eles eram vistos como deuses aqui na Terra, construindo monumentos que deveriam durar por toda a eternidade. O poder de um faraó era uma coisa absoluta. Eles eram a ponte entre os deuses e os humanos. Eram o comandante supremo do exército e o sacerdote mais importante de todos. A palavra deles era lei, tanto na terra quanto no céu. Simples assim. E para honrar esses reis que eram deuses, nasceram as pirâmides. A primeira de todas, a pirâmide de degraus, foi uma verdadeira revolução na arquitetura, projetada por um gênio chamado Imhotep. Ele era tão brilhante, mas tão brilhante, que séculos depois os próprios egípcios o adoravam como se ele fosse um deus. Para se ter uma noção do tamanho do que eles fizeram, pense só nisto. Cada bloco da Grande Pirâmide de Gizé pesa, em média, 2,5 toneladas. É mais ou menos o peso de um carro. E eles empilharam esses blocos até quase 150 metros de altura. É uma coisa inacreditável. A grande pergunta que fica é como eles fizeram isso? Foi uma façanha de logística, assim, monumental. As pedras eram tiradas de pedreiras super distantes, transportadas pelo Nilo em barcos gigantes e, de alguma forma, erguidas com uma precisão que, sinceramente, desafia a nossa compreensão até hoje. Depois da Era das Pirâmides, o Egito entrou na sua fase mais poderosa, o Império Novo. E aqui não era mais um reino isolado, não. O Egito se tornou um império que queria se expandir. Foi o auge, o ápice do seu poder e da sua influência no mundo antigo. Foi a época dos faraós guerreiros, como o grande Tutmés III. Eles lideravam exércitos super bem treinados em campanhas de conquista, estendendo o domínio do Egito desde a Síria de hoje, lá no norte, até a Núbia, que era riquíssima em ouro, no sul. Mas claro, tanto poder atrai grandes inimigos. Na famosa Batalha de Kadesh, o faraó Ramsés II, um dos maiores de todos, marchou direto para o que talvez tenha sido a primeira grande emboscada registrada na história, armada pelos seus rivais, os hititas. Completamente cercado e em desvantagem numérica, Ramsés conseguiu lutar e sair daquela armadilha. Mas a batalha não terminou com uma vitória esmagadora para ninguém. Na verdade, ela levou a algo ainda mais impressionante: o primeiro tratado de paz documentado do mundo, gravado em pedra entre egípcios e hititas. Essa paz, que foi selada entre os impérios, trouxe uma certa estabilidade externa. Só que, internamente, o Egito estava prestes a enfrentar uma crise que ia abalar suas estruturas.
Foi uma era de caos profundo, de revolução religiosa e, no final, de uma nova e misteriosa ameaça que vinha do mar. E tudo começou com um faraó, Akhenaton. Num ato assim radical, ele simplesmente baniu os deuses milenares do Egito e ordenou que todo mundo adorasse um único deus, o Aton, o disco solar. Foi uma revolução que chacoalhou a sociedade egípcia até o seu âmago. Depois que Akhenaton morreu, a tarefa de consertar essa bagunça toda caiu nos ombros de uma criança. Um menino de apenas 9 anos foi coroado faraó. O nome dele era Tutankhamon. E a sua missão era trazer os deuses antigos de volta e unir o seu povo de novo. A fama do Tutankhamon hoje em dia não vem muito do seu reinado em si, mas do fato de que a sua tumba foi encontrada em 1922 quase que perfeitamente intacta. E lá dentro, nossa, havia maravilhas incríveis, sarcófagos de ouro maciço e até uma adaga feita de ferro que veio de um meteorito. E enquanto o Egito tentava se curar por dentro, uma verdadeira tempestade se formava lá fora. Invasores misteriosos, que a gente só conhece como os povos do mar, varreram o Mediterrâneo, destruindo impérios inteiros e ajudando a causar o colapso de toda a Idade do Bronze. O Egito sobreviveu aos povos do mar, mas saiu muito enfraquecido. E isso deu início a um declínio longo e lento, que ia terminar com a chegada de novos conquistadores e com o fim de uma era de 3.000 anos. E esse declínio só se acelerou, foi uma coisa atrás da outra. Primeiro vieram os persas, depois Alexandre o Grande, que aliás foi recebido como um libertador. Após a morte dele, um dos seus generais começou a dinastia Ptolomaica. E, finalmente, o poder crescente de Roma voltou seus olhos para o prêmio mais cobiçado do Mediterrâneo, o Egito. E a última governante dessa dinastia, que era de origem grega, foi a lendária Cleópatra VII. Ela não era só uma figura de romance, não. Era uma política incrivelmente inteligente, falava várias línguas e usou alianças com os homens mais poderosos de Roma, Júlio César e Marco Antônio, numa tentativa desesperada de salvar o seu reino. Mas, no final das contas, não foi suficiente. Depois da derrota das forças dela e de Marco Antônio contra o futuro imperador Augusto, a morte de Cleópatra marcou o fim de tudo. O Egito dos faraós, depois de 3 milênios, se tornou apenas uma província de Roma. Isso tudo nos leva a uma pergunta final. Como pode uma civilização que construiu coisas para a eternidade e que governou por 3.000 anos, como ela pode, no fim, desaparecer? Bom, o império deles pode ter caído, mas o seu legado, escrito em pedra e em papiro, continua nos ensinando sobre poder, ambição e a busca humana pela imortalidade.